Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao RS em pauta desta quinta-feira com imagens da nossa aniversariante. É isso mesmo, Porto Alegre de aniversário, 254 anos de Porto Alegre, olha só, que eu sou suspeito para falar, né? Nascido e criado em Porto Alegre, tenho o maior carinho por essa cidade, capital do Rio Grande do Sul. Para você que está nos acompanhando por esse Brasil afora, pelo 575, daqui a pouquinho a gente vai contar os detalhes aí do parabéns para você, para a nossa querida Porto Alegre, Paralelo 30, coisas de magia, sei lá, né? E aí por aí vai, daqui a pouquinho a gente vai dar os detalhes aí do aniversário da nossa Porto Alegre, tá bom? Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, primeira televisão a transmitir com um sinal aberto via satélite para todo o país. Que maravilha, 575, obrigado aí todo o pessoal que manda recado aí desse Brasilzão afora. Pelo 520 aqui para o interior do estado, né, para a região metropolitana e para mais de 11 milhões de gaúchos aqui para o Rio Grande do Sul. Também aí o nosso canal no YouTube para toda a galáxia, Masper TV, né, para você acompanhar toda a programação aqui da Masper TV. Tem os bastidores do programa lá no nosso perfil no Instagram para você também seguir, né, e acompanhar não só aqui do RS, mas toda a programação. Você pode também conseguir conteúdos exclusivos lá no nosso site maspertv.com.br. Quer mandar sugestão de pauta, crítica, é claro, né? Sugestões aí, elogios também, por que não? Manda lá para o nosso 995171412. 995171412. E obrigado por me seguir lá no meu perfil, Cláudio Andrade, _ jornalista. O RS desse aniversário especial de Porto Alegre está no ar. Muito bem, acerta o relógio comigo, 12h, 2 minutos. Né? Agora a gente vai conferir aí o nosso giro de manchetes desta quinta-feira. Olha aí, ó. Jornal 0 Hora, foto principal sobre o South Summit, Brasil, Porto Alegre, um ponto de conexão na orla do Guaíba, né? Um público formado aí por perfis diversos, como profissionais, líderes empresariais. A gente tem ali estudantes também, empreendedores, né? Toda essa galera circulou ali pelos armazéns do Cais Mauá em busca de inovação, de contatos, né? O South Summit, o único realizado fora da Europa, é aqui em Porto Alegre, já está virando praticamente um evento tradicional da cidade. Também falando ali sobre o STF, um código de ética não é indispensável, mas é bom, afirma Barroso. É bom nada, é o mínimo que pode ter, né, pelo Supremo Tribunal Federal, que, olha, cada vez mais tem colocado os pés pelas mãos para não falar outra coisa. Eu nunca vi juiz investigar, né? Juiz acusar. Eu sou do tempo ainda que o juiz só julgava, né? Mas enfim, só não, né? Julgava. Falando ali do RS também, Rio Grande do Sul ultrapassa a marca de 1.000 agressores monitorados por tornozeleira. Uma triste realidade. Olha aí, ó, também falando sobre o amistoso, né, nos Estados Unidos, a seleção brasileira encara franceses de olho na Copa. E também falando ali sobre no aniversário, né, dos 254 anos de Porto Alegre, falando sobre uma viagem ao passado da capital, fotos antigas de Porto Alegre. Ali sobre o setor público, para fechar a 0 hora desta quinta-feira, Supremo autoriza penduricalhos com limite. Vencimentos poderão chegar até 78, quase 79 mil reais ao mês. A medida, que inclui adicional por tempo de serviço, valerá para juízes e promotores até que o Congresso aprove nova regra. A economia será de 7,3 bilhões de reais ao ano, né? A gente vê aí os juízes, o teto constitucional é de 46 mil reais, mas a gente vê juízes ganhando 350, 400 mil reais por mês, e alguns até já passaram de 1 milhão de reais quando tem 13º, tudo dentro da lei, porque existem os famosos penduricários. Jornal do Comércio, 92 anos, jornal mais antigo em circulação ininterrupta do Rio Grande do Sul. Tenho o maior carinho, trabalhei 10 anos no JC,
Falta de combustível atinge mais de 1.000 postos do Rio Grande do Sul. Pesquisa da Sulpetro, né, com 1.253 estabelecimentos, aponta escassez da gasolina e do diesel em 88% deles. Também falando sobre a 5ª edição do South Summit Brasil, que debate a influência humana no ecossistema de inovação. Também falando ali sobre os 254 anos da capital, série celebra Porto Alegre, sob a ótica de quem escolheu a cidade como lar. Bacana, né? Também ali falando sobre ali as montadoras que estão se instalando, né, na indústria automotiva. A gente vai falar hoje sobre a questão tributária do setor automotivo, principalmente a questão dos carros elétricos. E ali o caderno Geração e Evento Global integra startups, empresários e investidores. Manchetes do JC desta quinta-feira. Para fechar, Correio do Povo falando sobre os penduricalhos. Também a STF aprova limite de 35% a penduricalhos do funcionalismo. É o mínimo, né? O Supremo Tribunal Federal fixou o percentual que poderá ultrapassar aí o teto salarial. A decisão acarreta economia de quase 7 bilhões de reais por ano. Claro, né? Não adianta botar um teto de salário se todo mundo ultrapassa, né? Daí não adianta nada. Cúpula debate rumos da tecnologia, falando sobre a South Summit também, e os 254 anos da capital, atrai e tenta manter moradores, desafios de Porto Alegre. E o Irã rejeita também a proposta para o fim da guerra, falando sobre o conflito ali, né? O conflito do Oriente Médio. Para fechar o nosso giro de manchetes, já havia pessoal falando aí que o nosso repórter já está nas ruas aqui da capital. Ali tem bolo de aniversário. João Tavares, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Oi, Cláudio, boa tarde para você, para todos que estão em casa nos acompanhando aqui na Masper TV. E parabéns, porto-alegrenses, pelos 254 anos da nossa querida capital, a capital mais solidária, mais alegre. A gente está aqui no Largo Glênio Pérez, onde acontece a distribuição do bolo, né, da cidade. Vamos mostrar como é que está aqui para o pessoal de casa entender um pouquinho. Cláudio, esse bolo foi fabricado, foi feito por uma equipe da Uniriter, de estudantes e professores de gastronomia, também dos alunos da Fundação Pão dos Pobres. Esse bolo que foi feito com mais de 120 quilos, foram mais de 1.200 ovos, 70 quilos de farinha, mais de 1.000 fatias. Eu vou pedir para que o Guilherme me acompanhe aqui, Gui, vem cá comigo. Eu vou falar agora, em especial, com o William Zarpelon, ele que foi o responsável, ele é professor da Uniriter e responsável por coordenar tudo isso aqui que a gente está vendo. Muito obrigado por nos receber. Me explica como é que é a sensação, então, de colocar o teu nome na história da cidade de Porto Alegre, criando, então, esse bolo gigantesco. Olá, querido. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu queria agradecer pela oportunidade de falar, né? Então, foi um desafio, sempre é um desafio, mas a gente é uma rotina fazer eventos grandes, principalmente envolvendo Porto Alegre e o aniversário. Então, a gente reuniu toda uma equipe de alunos da gastronomia, alunos da nutrição, mais professores responsáveis pelo projeto junto comigo, numa produção de um bolo gigantesco, né? De 150, 170 quilos, servindo mais de 1.000 pessoas aí no aniversário de Porto Alegre. 1.200 ovos foram utilizados, é isso? Exatamente. 1.200 ovos, mais de 60 quilos de farinha, 300 litros de leite condensado e assim por diante. Tá certo, muito obrigado. Eu vou tentar entrevistar o pessoal aqui que tá comendo. Deixa eu falar contigo um minutinho. Bem rapidinho, só quero saber o seguinte, como é que é teu nome? Luiz. Luiz, tá bom o bolo? É? Tá bom. Tá bom? Olha aí, ó, viu? O pessoal tá gostando, viu? O pessoal tinha gente pedindo mais. Vamos aqui, o pessoal tá dando um tchauzinho também, olha lá, ó. Vamos dar um tchauzinho pra câmera aí, ó. Esse é o clima aqui no Largo Glênio Pérez, Cláudio. E olha só, pra gente finalizar o nosso ao vivo, hoje ainda tem mais celebrações aqui na capital. Logo mais, lá na Redenção, vai ter o famoso baile da cidade. E à noite, uma outra homenagem. O estádio Beira-Rio vai estar pintado, né? Vai estar iluminado com as cores da bandeira da capital. Volto com vocês aí do estúdio, Cláudio. Maravilha. Obrigado, João, pelas informações. Aí, então, as comemorações do aniversário de Porto Alegre, 254 anos da capital, né? Que bacana a galera comendo bolo, 300 litros de leite condensado. Nossa Senhora, hoje eu não posso mais comer leite condensado, né? Mas que saudades de comer uma lata inteira de leite condensado. Não, não faça isso, aproveite o bolo lá de Porto Alegre. Que maravilha! Olha aqui, ó, a minha xará já está aqui rindo também, né?
porque a gente vai falar em dieta, vamos falar em saúde, vamos falar em exercício físico e isso tudo lembra, é claro, a Body Lounge. Cláudia Faquin, que já está aqui comigo. Claudinha, obrigado pela participação, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço estar aqui contigo, Cláudia, é sempre um enorme prazer, com certeza, ainda mais falando sobre saúde e também comemorando 10 anos de Body Lounge, né, 10 anos que eu fiz, né, fiz a eletroestimulação de corpo inteiro, mandar um abraço para a equipe lá, né? Com certeza. Para os guris, a Cláudia falava, não, tu tem que ir lá e tal, eu fazia por aqui, por ali, a Cláudia dizia assim, não, tu tem que ir lá que tu vai ver o que é fazer exercício lá, realmente os guris me botaram na linha, é sensacional e a gente vai falar sobre isso agora, porque tem um evento no sábado de manhã, é isso? Sábado agora, a gente está com um evento que eu resolvi fazer esse evento de 10 anos unindo carro e atividade física. À medida que as coisas foram acontecendo, né? Tu tá bem ali na foto. Não, tô, né? Os carros hoje, eles tiveram uma evolução tão grande. Eu fui a pioneira no Brasil a trazer eletroestimulação, que é verdade. É um equipamento tecnológico. Então, a gente resolveu unir as duas tecnologias, atividade física e carros elétricos. Aqui é a nossa parceira nesse evento. Então, no sábado, nós vamos estar lá. As pessoas vão poder fazer atividade física e vão poder testar os carros. Que maravilha, aquelas máquinas lindíssimas lá daqui, na Ipiranga, né? Na Ipiranga, isso, o evento é na Ipiranga. E a gente resolveu fazer esse evento, Cláudio, para as pessoas hoje se conscientizarem também da importância de cuidar do carro e do corpo, né? Hoje os carros cada vez demandam de maior tecnologia e também demandam de maior cuidado. Uma pessoa saudável, uma pessoa que treina, uma pessoa que cuida do corpo, eu tenho certeza que o carro dela vai estar em dia também, né? É verdade, é um conjunto. Tu é um atleta aí também, né? É um conjunto, eu adoro. Tu gosto de carro, andava de bicicleta elétrica e tá com moto agora com uma também, scooter né? Elétrica, então também já tá nessa vibe, nessa mudança, né, de tecnologia. É o futuro. E cuidando da saúde. Eu tenho certeza que esse é o futuro, porque as mudanças estão vindo muito rápidas, né? Não param, né? É uma avalanche, assim. E a gente vai falar sobre 26, 10 anos de Body Lounge. Quero saber depois, lá no início, em 2016, como é que a Cláudia foi uma visionária, né? Já previa essas mudanças que agora todo mundo já está conhecendo, mas há 10 anos não era bem assim. O que te deu de trazer essa tecnologia que eu experimentei? Gente, eletroestimulação de corpo inteiro. Cláudia vai explicar para a galera como é que funciona. A eletroestimulação, então, é uma vestimenta que tem uma contração de 300 músculos por segundo. Imagina. Então, é um equipamento que tu consegue trabalhar o corpo inteiro, inclusive junções, dedos, pés, fascite plantar, pulso, que são exercícios que normalmente a gente não faz em academia, né? Não a tem gente como roubar. foca nos grupos maiores e não nos menores. Isso. E nesse não tem como roubar. E eu brinco muito com as pessoas que eu digo assim, minha academia não tem espelho. Porque normalmente as academias são rodeadas de espelho. Pra quê? Pra te se olhar, se arrumar, pra te, né, curtir o corpo. As pessoas gostam de fazer selfie. Não. Lá é 20 minutos de treinamento. O teu espelho é teu professor. Então, os treinamentos são 100% personalizados. Focados. É tu e teu professor, um olhando pro outro. Acabou os 20 minutos. Tchau pra ti. E gente, acredite, é esforço. E você faz exercício com o seu próprio corpo, né? Exatamente. Não precisamos de equipamentos utensílios mirabolantes, né? E o que é mais legal desse equipamento, Cláudio, o que mais me encantou foi a resposta rápida. Sim, eu sei. E a quantidade de pessoas que podem fazer esse tipo de equipamento. Qualquer idade. Qualquer idade. A única restrição que a gente ainda mantém com esse equipamento são grávidas. Ah, sim. O resto, a gente atende todo mundo sem restrições. Assim. Para as costas, para quadril, para coluna, para joelho. A gente atende atleta, atende terceira idade. Então, é uma expansão muito grande de exercícios com otimização de tempo, né? Também 20 minutos por semana. Uma vez por semana. E se o pessoal não acredita... Não, se o pessoal não acredita, gente, funciona mesmo. Não tem mais desculpa, realmente, assim. Então, é uma inovação que veio, eu fiquei com 1 ano com exclusividade em Porto Alegre, depois foi aberto para o Brasil inteiro. Eu digo, né, eu fico muito feliz porque hoje a cada esquina já tem muitas em Porto Alegre, a gente já vê muito, né? E hoje eu dou cursos, inclusive, de eletroestimulação para a própria empresa. E é um orgulho, né? Tu trazer uma inovação para Porto Alegre, tu vê que isso contaminou o Brasil inteiro. Tu foi visionária. É muito legal.
Então, agora, esses 10 anos, o que eu quero é trazer eventos. A gente vai trazer eventos o ano inteiro. E trazer eventos diferentes, como esse de carro. Então, a ideia é buscar, fora do Brasil, eventos que realmente contagiem as pessoas e que chame atenção e que mobilize alguma área do seu dia a dia. Que bacana, então, gente. vai ter mais novidades aí durante o ano. E esse é só o primeiro que vai estar acontecendo esse sábado. Que bacana. A gente tem lá, né, o pessoal que quiser participar, daí entra ali na Body Lounge, no site ali. Tem o telefone da Body Lounge. E a Kia também, né? A Kia, podem ir direto na Kia. A gente vai estar lá das 9 ao meio-dia, tirando todas as dúvidas de vocês, atendendo. O equipamento vai estar lá para quem quiser treinar, para quem quiser testar. O telefone está no WhatsApp ali na tela. E... Quantas Body Lounges tem agora hoje? Eu tenho 3. 3, né? Caxias, São Francisco de Paula e Porto Alegre. Olha em 3 lugares diferentes. 3 lugares diferentes. São Francisco de Paula. São Francisco de Paula. Que chique, um lugar maravilhoso. E a ideia é não expandir mais, porque eu sou formada em Educação Física e Medicina de Esporte, então várias pessoas, não vai fazer franquia, não vai expandir, né? Por que não? Eu sou muito restrita quanto a isso. Eu gosto de estar presente nos treinamentos, eu gosto de estar presente no que está acontecendo. Eu sempre tive o objetivo de que eu preciso dar resultado para o meu cliente, então gosto de estar perto dos professores, gosto de estar perto de quem está trabalhando, né, Cláudio? Então, eu acredito muito nessa máquina, no potencial desse treinamento por causa do nosso cuidado. Sim, que é uma coisa bem personalizada. Né? E à medida que tu vai abrindo, tu vai perdendo um pouco de controle a respeito disso, né? Sim, concordo. Eu, repito, tenho experiência lá. Cláudia já treinou comigo lá, aparecia lá fazer uma bagunça, né? Com a galera toda. Fui na inauguração da Nilo também, né? Na Nilo Peçanha. Da Tarso Dutra. Da Tarso Dutra? Isso, a gente acabou fechando o Tarso Dutra, acabou centralizando tudo no Moinhos. No Moinhos. Por causa dessa dinâmica, De ficar dando atenção mais. De focar e dar muita atenção. A gente acaba atendendo muito paciente de médicos, né? Então, os médicos nos encaminham as pessoas, eu estou operando, vamos lá, o Cláudio de coluna, eu preciso que tu fortaleça isso. Isso específico. Eu preciso que tu fortaleça quadril, glúteo. Então, eu tenho que dar o respaldo para o médico antes da cirurgia. Então, é uma demanda muito grande, né? E tem que ser personalizado, né? Tem que ser personalizado, tem que ser focado, tem que ser direcionado. Então, à medida que tu vai tomando uma proporção muito grande, acaba fugindo perdendo muito do foco. Eu acho que esse é o diferencial. Concordo plenamente contigo. Acho que esse é o diferencial, sabe? Diferente, né? Nada contra, mas das grandes academias franqueadas, onde o cara vai lá, faz o seu exercício praticamente por conta própria. E eu mexo muito assim, né? O nosso público hoje, ele é 40+. Por quê? Porque são pessoas que realmente não têm tempo de treinar ou buscam alguma melhoria, alguma qualidade. Tá aí, ó. E os jovens, normalmente, eles querem 2 ou 3 vezes por semana, querem estar mais na academia, né? E eu digo assim, não, vai pra academia, porque lá é o teu lugar. É isso aí. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Entendeu? Eu me lembro que Mas lá tu consegue, tu vai olhar tua roupa, cada dia tu vai treinar com uma roupa. Inclusive, isso na minha academia não pode acontecer. Todo mundo treina igual. Tem que comprar ali, tu compra ali uma roupa pro contato, né? Da roupa especial com os eletrodos ali, né? Então, todos se vestem igual, não tem essa dinâmica. Então, realmente é para quem quer um treinamento específico. Fora o cuidado que a gente tem que... academia no Moinhos, que saco, não tem como estacionar. Não, vai, 20 minutos, tu vai chegar, tu vai estacionar, o estacionamento é gratuito, tu vai subir. Isso é uma coisa fantástica. Tu vai treinar, a gente vai te dar roupa, a toalha, se tu quiser tomar banho, e tu vai embora. A nossa agenda é de 30 em 30 minutos, né, Cláudia? Imagina. Então, a gente não pode pecar em nenhum lugar. Não. Não pode treinar num lugar de 20 minutos e ficar 40 procurando estacionamento, né? Não, é verdade, ainda mais aqui, né? Aqui ainda nessa mais região aqui em Porto Alegre, nessa dinâmica que a gente está. Impressionante, 10 anos já, olha que bacana. Você tem que ir, gente. Você não tem, a gente brincou que não pode roubar, porque estimula o direto no músculo, entendeu? Então você mal sente, né, que você está sendo, que aquele músculo está sendo estimulado. Ao contrário, às vezes que você faz aquele exercício, né, não faz as repetições que tinha que fazer e tal. Não tem como matar. Lá não tem como matar, gente. Então é intenso e eu garanto, dá resultado, é incrível. 20 minutinhos por semana e você não vai se arrepender. Bom, voltando então ali, sábado das 9 às 12, sábado na das Kia. 9.
Isso, Quer conhecer a Cláudia pessoalmente, lá, a equipe da Cláudia pessoalmente? Vamos estar lá esperando, todos vocês estão convidados para conhecer o equipamento, para conhecer os carros, para conversar e tirar dúvidas. Nós vamos estar lá com certeza esperando todo mundo. É saúde, né, Cláudia? Saúde em movimento. O mais importante, movimente-se. É marqueteira, meu Deus, essa mulher não existe. Obrigado, Claudinha. De Um abraço pro Dr. Cláudio também lá, tá bom? Será dado. Muito bem. Muito bem, vamos agora para o intervalo, 12h, 20 minutos, passou o tempo, hein? A gente está com o aniversário de Porto Alegre, vamos com imagens da Serra, Gramado, Praça São Pedro, Palácio dos Festivais, Rua Coberta, 27 graus, calorzinho em Gramado, hein? A gente já volta um instante, só depois do intervalo tem Faz Bem com Giana Trevisan e suas convidadas. É um instante só. RS em pauta de volta nesta quinta-feira, aniversário dos 254 anos de Porto Alegre, 12h, 25 minutos. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho, pela sua participação aqui no RS em pauta ao vivo, de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia. E a gente vai para as ruas, né? Porque temos aí problemas, né? Lotação de emergências. O repórter João Tavares tem mais informações. João, boa tarde novamente. Oi, Cláudio, boa tarde novamente. Nem tudo é festa, viu? Tem um informativo importante vindo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, isso porque o hospital está atendendo apenas estados graves e com risco de morte na emergência. Isso porque, Cláudio, são 152 pacientes sendo atendidos, número que representa 3 vezes o número acima da capacidade, que é de 56 leitos. Com isso, então, a prioridade é para pacientes em estado crítico, oncológicos e pessoas transplantadas. A recomendação, inclusive, é para que pacientes que não se enquadrem nessas situações, que procurem unidades de saúde, né, do SUS ou as UPAs aqui da capital. Tudo isso, então, é para reforçando, então, que as emergências estão superlotadas lá no Hospital de Clínicas. Então, se você não está em situação grave, é para procurar uma UPA para que dê, então, agilidade no atendimento para as pessoas que já estão lá dentro da emergência. Volto com você no estúdio. Tá certo. Obrigado, João, pelas informações. Agora, meio-dia, 27 minutos, temperatura em Porto Alegre em 26 graus, tempo nublado. Daqui a pouquinho tem a previsão completa para você, tá bom? Vamos adiante, porque agora tem Faz Bem com Giana Trevisan. Olá, pessoal, boa tarde. Quinta-feira para falar de saúde aqui no Faz Bem. Hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, bem relevante, que é o bruxismo e a DTM, que é a disfunção temporomandibular. Para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui a minha convidada, Natália Sabadin, ela que é dentista e vai tirar aí todas as nossas dúvidas sobre esses temas. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem. Natália, vamos começar então explicando, né, para quem está assistindo o Faz Bem de hoje, o que é o bruxismo? Bruxismo é o apertamento dos dentes e o bruxismo ele pode ser o bruxismo em vigília ou o bruxismo noturno. São tipos diferentes de bruxismo, né? Os dois podem acontecer ou pode acontecer um ou outro, né? E o tratamento dos dois é diferente. E esse bruxismo em vigília, né, que eu te comentava quando a gente estava criando aí essa pauta, muita gente não conhece, né, esse termo. Sim, é o bruxismo quando a gente está acordado. E como é que funciona, a doutora Natália, para tu identificar quando o paciente vai na clínica, né? Como é que tu identifica esse bruxismo em vigília e o bruxismo normal que a gente faz à noite, né?
A gente pode identificar o bruxismo através do autorrelato do paciente, né? A gente pode identificar também através de exames como a polissonografia, que é um exame do sono, eletromiografia, que são exames de músculos da face, de atividades de músculos da face. A gente pode identificar através de sinais que a gente vê de desgastes em próteses, em dentes, né, do paciente, através de sintomas que o paciente, perguntas e sintomas que o paciente vai fazendo, vai relatando de dores na cervical, dores em músculos da face, dores ao acordar, dor na mastigação. Todos esses relatos podem nos dar sinais de bruxismo. E além desses sinais, né, eu estava vendo aqui que tu trouxe aí a diferença do tipo de bruxismo. É legal tu comentar para os nossos telespectadores, porque o noturno, ele é involuntário, a gente não sente quando está fazendo aí o bruxismo, né? Mas aliás, o diário, né, que a gente faz aí durante o dia na nossa rotina diária, tu comentou que tem várias técnicas para a pessoa lembrar e não praticar o bruxismo. Sim, na verdade, assim, eu acho que, Giana, uma coisa importante, assim, eu recebo vários pacientes e quando eu falo a posição correta de a gente passar o dia inteiro não é cerrando, apertando os dentes. A nossa posição correta dos dentes é com a boca em repouso e os dentes desencostados, né? Não é apertando. E vários pacientes se surpreendem com isso. Então, essa é a primeira coisa do bruxismo em vigília, que é o bruxismo durante o dia. Tem várias técnicas, existe um aplicativo que, como se fosse aqueles aplicativos de tomar água, que eles mandam lembretes. Então, é uma mudança de hábito, né? O bruxismo diurno é uma mudança de hábito. Bebidas estimulantes, eles aumentam o bruxismo, então a gente vai ver a quantidade que o paciente está consumindo dessas bebidas, vai adequar, né? E o que é um problema, né, doutora Natália? Tu me comentava ali nos bastidores a questão do café, que os pacientes utilizam em excesso na sua rotina, e o chimarrão. É legal tu comentar isso, porque as pessoas acham que vai lá, trata o bruxismo e tá tudo bem. Não é assim. Não, né? Café, chimarrão, Coca-Cola. Coca-Cola tem cafeína, né? Então, a gente vai analisando toda uma rotina e hábitos. O bruxismo noturno, por exemplo, a gente usa um dispositivo que é uma placa. Mas nem no bruxismo diurno, que a gente não usa dispositivo, que a gente não usa placa, nem no noturno, não é só usar a placa, é uma mudança de hábitos, né? E o bruxismo, ele é multifatorial, ele é causado por muitos fatores, por estresse, por hábitos. Então, o tratamento também é multidisciplinar e com vários fatores, né? Com uma mudança de hábitos. Então, quando a gente trata o bruxismo, não que a gente tenha que usar todas essas questões, mas a gente avalia caso a caso, mas pode ter necessidade de psicóloga, de fonoaudióloga, de fisioterapia. Isso a gente vai avaliar cada caso, né? Mas a gente pode lançar mão de laser, de dry needling, que é como se fosse acupuntura, só que para o bruxismo. Tem várias técnicas, cada paciente. E sim, claro, o dispositivo, a placa para o bruxismo noturno, né? Mas muitas vezes o paciente chega e acha, vou usar a placa, está tudo resolvido, resolvi meu bruxismo. Não é só isso, né? E inclusive a doutora Natália nos trouxe aqui parte do tratamento para mostrar, né, que são os alinhadores. Estou correta, doutora? Na verdade... a Mirka vai nos mostrar aí. Isso. Porque tu disse que tem alguns que o pessoal utiliza de forma inadequada, né? Isso. Na verdade, eu trouxe para mostrar, porque eu recebo vários pacientes. A placa, ela deve ser rígida. É uma placa rígida de acrílico, lisa, ela não pode ter o formato dos dentes, né? E ela é rígida, ela é de acrílico rígida, né? Ela vai servir no próprio paciente e mais ninguém, né?
Ela é personalizada, no caso. Ela só serve nesse paciente. E o paciente vai, é como se fosse a manutenção de um carro, né? O paciente ele vai desgastar muitas vezes mais de um lado do que no outro, e de tempos em tempos tem que fazer o ajuste, é como se fosse geometria e balanceamento, né? De tempos em tempos tem que fazer o ajuste desses contatos da placa. O que não é indicado e que acontece muitas vezes? E que acontece bastante, inclusive tu comentou, né, que o pessoal já traz para ti algo que foi passado aí por outros profissionais e que até acaba prejudicando quem está tratando o bruxismo. Isso. Para o bruxismo, tá? Para o tratamento do bruxismo, placa, por exemplo, que é uma placa de clareamento, que ela é mole, é contraindicada para o tratamento de bruxismo. Ela serve para o clareamento, mas ela não é indicada para o bruxismo. Ela é uma placa mole, tá? Então, isso não funciona para o clareamento. É totalmente contraindicado. Vai até estimular mais o bruxismo. E os alinhadores para tratamento ortodôntico, eles funcionam para o tratamento ortodôntico, né? Mas eles não funcionam para o tratamento de bruxismo, né? Eles são semi-rígidos, eles não são rígidos como uma placa, é completamente diferente, né? Então, não é o tratamento correto. Então, quando o paciente chega com porque muitas vezes o paciente fala, é um dispositivo maior, a placa de bruxismo. Sim, mas tem a justificativa de ser um dispositivo maior, porque precisa ser ajustado de tempos em tempos, né? Isso não é o tratamento para bruxismo. E legal tu está mostrando aí hoje, né, a parte do tratamento correto, porque existe realmente essa confusão. A gente ouve as pessoas falando, né? Eu uso aquele alinhador que também traz benefícios para o meu bruxismo. E, na verdade, não é, né? Ele é um tratamento para outra coisa. Para o bruxismo, não, né? Então, não é o indicado. E essa questão que tu comentou, doutora Natália, dessa parte multidisciplinar, né? Porque está associado à ansiedade, associado à saúde mental. Sim. A gente vê, né, cada vez mais pacientes com bruxismo, porque, sim, um dos fatores muito importantes é o estresse. Inclusive, uma das coisas que eu comento com os pacientes, assim, tu pode ter um momento, quando a gente faz a revisão da placa, né? O paciente pode precisar num período maior ou menor, ele pode estar ali no final do mestrado ou no final da faculdade ou com um problema de família, então naquele momento ele pode desgastar muito mais, ou em outros períodos ele pode estar mais relaxado, desgastar muito menos. Então, o bruxismo, ele pode ser cíclico, né? Em um momento o paciente pode sentir, eu quase não faço, ou eu não faço. Não é em todos os períodos que ele vai ser igual, né? Pois é, ele não tem cura, então, vamos dizer assim, mas ele tem que estar sempre em avaliação e tratamento. E a gente viu muito mais na pandemia, né? Porque o estresse era muito maior. Ele tá muito ligado ao estresse. E o que acontece, doutora Natália, com o paciente que vai lá, faz sua revisão, né? Sabe o perfil, o tipo de tratamento que tem que fazer, mas não segue direitinho, né? O que acaba acontecendo com os dentes, né? Além do desgaste? A tendência é que o paciente tenha fraturas nos dentes, em próteses nos dentes, e que isso venha a piorar, né? Pode ter fraturas na raiz dos dentes e pode vir a perder, né? Algum dente. Já aconteceu com alguns pacientes que eu atendi que tinham bruxismo mais pesado, mas pode ter uma fratura na raiz e precisar da extração e de um implante em função do bruxismo. E um dos fatores também aí, né, que está relacionado ao bruxismo e que a gente ouve muito falar atualmente é o Botox. Ele é uma maneira também de tratamento? Não é a minha primeira escolha, né? Eu não
Não vou te dizer que, nossa, que eu sou extremamente contra, mas por vários motivos, e eu vou citar eles, não é a minha primeira alternativa, porque o bruxismo diurno, o paciente, ele não vai deixar de conseguir encostar os dentes, ele vai continuar podendo fazer isso. Então, se não tiver uma conscientização e uma mudança de hábito, ele continua podendo encostar e apertar os dentes, e ele pode ter fratura, continua tendo dor na face, se a gente fizer o botox, né? O bruxismo noturno, se o paciente não usar placa, como ele é involuntário, o paciente não consegue controlar esse hábito de noite, né? Por isso a gente usa placa. Então, se o paciente não usa placa, não adianta fazer o botox, porque não vai mudar. O paciente continua conseguindo apertar os dentes e vai continuar tendo fraturas e dores musculares. O botox, para esse tipo de tratamento, para o bruxismo, a quantidade de unidades usada é normalmente maior do que em regiões estéticas, então tem um custo maior. A gente sabe que a duração média do botox é de 6 meses, então é um tratamento que precisa ser renovado, né, de períodos em períodos. Eu acho que tem outras alternativas, como eu falei antes, multidisciplinares, que a gente pode tentar, né? Assim, não demonizando o botox, mas hoje a gente tem estudos científicos que falam que a toxina botulínica, ela pode atingir e ter uma perda óssea na cabeça do côndilo da mandíbula, que é essa região de ossinho aqui, tem a mandíbula aqui, esse osso, e aqui assim finaliza com um ossinho, que é o côndilo, né? Então pode ter perda óssea, a aplicação de botox pode causar isso. Então eu acho que a gente tem diversos outros tratamentos antes disso. Como eu disse, eu não demonizo esse tratamento, mas não é a minha primeira alternativa. E qual é o tempo, né, o período para tratar o bruxismo, para quem está assistindo Faz Bem de hoje aí e vai lá te procurar na clínica, né, doutora Natália? É um período muito longo? Tu diz do início do tratamento? Depois que faz a avaliação, identifica, né, o tipo de tratamento. Eu acho que a gente identifica os sinais, os fatores, varia de paciente para paciente, da dificuldade do paciente em aderir ao tratamento e do que a gente precisa encaixar na rotina dele e do quanto ele consegue se adaptar ou não. Então, acho que esse é o período. O paciente tem facilidade de se adaptar, de mudar os hábitos, porque se a gente pensar só na placa, não é um período grande, né? Mas o paciente consegue mudar esses hábitos num período curto, então é mais... É nisso que a gente precisa se basear, né, na dificuldade ou não do paciente reprogramar os hábitos e a rotina dele. Doutora Natália, para finalizar o Faz Bem de hoje, então deixa teu contato aí, o teu recadinho final para quem está assistindo, né? E a gente sabe, então, que o bruxismo está bem associado, então, à conscientização e à disciplina. Isso. O contato é o da Clínica Bom Tom, é 519-8180-9476. E como a gente conversou, eu acho que é muito importante a gente prevenir, né, antes que a gente tenha problemas maiores, porque a prevenção do bruxismo, ela é muito importante. Depois o paciente pode ter dores e pode estar associado a outros problemas muito maiores, como a perda de um dente ou dores muito fortes, a necessidade, às vezes, de uma cirurgia. Então, acho que a prevenção sempre é a melhor escolha. Muito obrigada pela tua participação aqui no Faz Bem. Agradeço. E amanhã a gente está de volta por aqui com nova colunista, a doutora Eliane Silva, que vai estar falando aí sobre menopausa e perimenopausa. Então, não perca. Até amanhã. Ok, obrigado, Giana, pelas informações. Agora, 12h43, a gente segue no RS em Pauta.
chamando João Tavares, porque tem operação da Polícia Civil. João, boa tarde novamente. Oi, Cláudio, boa tarde novamente. Começou nesta manhã a Operação Rasante da Polícia Civil, justamente para desarticular uma quadrilha, uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e o envio desses ilícitos para dentro de presídios aqui do estado. Ao todo, foram cumpridos 68 ordens judiciais em cidades aqui da região metropolitana e até o momento 26 pessoas foram presas. Segundo as investigações, Cláudio, o grupo ele era responsável por utilizar drones de alta tecnologia para enviar essas drogas para dentro dos presídios. Inclusive, é uma tecnologia nova que a polícia ainda não tinha identificado. Dentro dessa operação ainda foram investigadas pessoas que já estavam dentro do sistema prisional e que fazem parte dessa quadrilha. É um grupo altamente organizado, eles têm multifunções, né, tarefas bem separadas entre os presos e também pessoas que estão fora do presídio, pessoas que atuam nessa organização criminosa. Vale destacar que a operação segue acontecendo em várias cidades aqui da região, ainda há outros mandados, né, de busca e apreensão, de prisão também acontecendo aqui no estado. E segundo outras informações que a gente vinha apurando com a Polícia Civil, é justamente que eles são altamente organizados e eles atuam geralmente durante a madrugada. Os drones que são utilizados, essa tecnologia que é utilizada nesses drones, elas são feitas para que a polícia não consiga identificar esses voos à noite. Só reforçando então, 68 mandados de busca e apreensão, né, ações dessa operação, 26 pessoas presas até o momento. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, obrigado, João, pelas informações. Parabéns então à Polícia Civil por mais essa operação, muita operação da Polícia Civil, já acompanhei na minha carreira. 12h 45 minutos, vamos para o intervalo com imagens da Serra Gaúcha, imagens de Canela. Na sequência, a gente vai falar sobre a tributação dos carros elétricos. Não sai daí, a gente já volta, é um instante só. Estamos de volta com o RS em Pauta desta quinta-feira, aniversário de Porto Alegre, 254 anos da capital, né? Parabéns aí, a gente já mostrou o bolo lá sendo servido no centro de Porto Alegre, né? As comemorações aí, parabéns Porto Alegre, a gente vai seguir nas redes sociais também, né? Mostrando aí as comemorações dessa data especial, 26 de março. Mas vamos adiante, porque agora a gente vai falar sobre um assunto que tem preocupado muito os consumidores, especificamente os motoristas e proprietários dos veículos elétricos, né? A questão tributária, né? Quanto é que custa, quanto é que vai custar? A gente tem aí o arcabouço fiscal, os tributos, né, em cima dos carros elétricos, tem os carros híbridos, em comparação também, né, com os carros a combustão. O pessoal que está comprando aí está meio preocupado, né, se vai mudar ou se não vai mudar. A gente está recebendo aqui advogada especialista em direito tributário, Manuela Brunhuga. Doutora Manuela, seja muito bem-vinda, obrigado pela participação. Muito obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui. Então, né, falando sobre uma questão que já veio para ficar, a gente anda pelas ruas, né, Manuela? A gente vê que muitos carros elétricos de várias marcas diferentes e a pergunta fica, a tributação é a mesma do que o carro a combustão? Tem a questão dos impostos, cada estado tem o seu pelo IPVA? Sim. Tem na hora da compra? Como é que está isso? Pois então, nós temos muitas mudanças no cenário fiscal, né? E quando a gente fala, então, dos carros elétricos e dos carros híbridos, nós temos visto uma nova mudança do imposto de importação. E essa mudança, nesse momento, ela é a mais relevante pela carga tributária que ela representa, né? Desde 2015, os veículos elétricos e híbridos, eles eram isentos do imposto de importação. O que isso significa, né? Quando o veículo ele era importado para o país para ser revendido, essa carga tributária dessa operação ela era zerada. E que a gente não está falando dos outros impostos, Sim, né? sim. Desde 2023, nós temos visto uma retomada na cobrança desse imposto de importação pelo governo federal,
de uma forma gradual. Para não assustar muito o consumidor. Exatamente. E assim, a gente tem visto essa mudança que vai chegar em julho de 2026, uma alíquota de 35% do imposto de importação. Manuela! Pois é, se assustem. Meu Deus, 35% agora, de julho de 2026, é no meio do ano. Sim, agora. Isso para os veículos montados que estão sendo trazidos para o país, né? Quando a gente fala dos veículos semi-montados e desmontados, que são os veículos, é a sigla que a gente chama de CKD e SKD, esses veículos terão essa tributação de 35% a partir de janeiro de 2027. Tá. E o que acontece, né, Cláudia? Assim, para evitar essa mudança tão grande na tributação, o governo permitiu, ano passado, uma espécie de compensação. Então, os veículos que eles eram importados, uma medida que foi válida por 6 meses ali no final de 2025, eles mantinham a carga tributária isenta, ou seja, tu podia trazer sem o imposto de importação. Tá. E o que isso gerou? Isso gerou uma possibilidade de estoque das revendedoras. Claro. Então, a gente não tem visto essa mudança de preço nesse semestre de 26. Pelo menos no primeiro momento. Pelo menos nesse primeiro momento. Então, o cenário ele muda um pouco de figura a partir de julho desse ano, né? Logo mais. Logo mais, né? Não, interessante, né, doutora Manuela? Aí a gente vê uma certa sem-vergonhice do governo federal, né? Porque fez um alarde sobre as taxações do governo Trump, quando fez as ameaças, né, do mercado e tal, externo para a Europa, não só para o Brasil, e que ia de 10% a 50%. Aí o governo me pega um carro elétrico, que é uma promessa de economia, de alternativa, de combustível limpo, fica com aquele blá, 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 de ajudar o planeta, e piriri, pororó, aquela conversa fiada, né, que eu já estou cansado aí, em 40 anos de jornalismo, eu posso falar, é minha opinião, como cidadão brasileiro, e aí os caras vão lá e taxam 35%, de 0 a 35%. Tá, 0 não precisa, 0 tá, Cláudio, daí fica uma concorrência desleal com as fábricas nacionais, papapá, né? Pode ser isso também. Isso, essa foi a justificativa, tá? Foi até um apelo das agências nacionais, das associações, para regular e comparar os preços de uma forma para equilibrar com a produção nacional, né? Então, o incentivo, ainda que tenha esse aumento de carga tributária, uma visão bem otimista desse cenário é que a gente estimule a produção nacional e aí, com mais concorrência, a gente tem uma regulação dos preços. Boa, tomara que aconteça isso, Tomara. né? É um sonho meu, né? Antigo, mas desde que assumiu especificamente esse governo, né? Agora o ministro da Fazenda está saindo para se candidatar ao governo de São Paulo, né? Que coisa boa, né? Azar do governo de São Paulo. Mas, enfim, que diminuísse também, se é para ter a competição, dos impostos dos veículos, né, a combustão. Porque eu e a Manuela, a gente está falando da questão do imposto sobre a importação, sobre produção, na hora que o consumidor vai comprar o veículo. Depois de comprar, você tem uma outra situação, Sim. que daí não é com o governo federal, é com o governo estadual, que é o imposto de propriedade sobre veículos automotores. Isso mesmo. E Quando aí? a gente tem a propriedade, então, do veículo automotor, nós pagamos o IPVA. Isso, né? o famoso IPVA. Pagamos ali o carnê uma vez ao ano pela propriedade do veículo. O governo do estado, com essa tentativa de se equilibrar com os programas e projetos de sustentabilidade, ele mantém a isenção do IPVA para os veículos elétricos. Perfeito. Mas essa isenção, ela não atinge os veículos híbridos. Então, quem tem um veículo híbrido hoje acaba pagando a mesma alíquota de quem paga para o veículo a combustão. Sim, que funciona como tanto a gasolina quanto a combustão, etanol, enfim, Isso, diesel. exatamente. E elétrico também, né? Porque se fala muito ainda da infraestrutura, né? Para carregar Sim. o carro, se vai até a praia, se não vai e tal. O problema é o seguinte, né? E aí eu vou conversar com a Manuela, a questão tributária. A gente tem a situação de muitas vezes o consumidor, né? Para quem viaja para os Estados Unidos, né? Você chega lá em Miami, lá o sujeito vai vender qualquer coisa para você, ele fala, isso aqui more tax, né? O valor é mais as taxas para dizer que ele não vai ficar com aquele dinheiro. Eles chamam um imposto, eles chamam de taxas, né? Tax. Ele não vai ficar com aquele dinheiro. Então ele quer deixar claro que se você está pagando 15, tem 10 que custa o produto e 5 vai para o governo. Então, para dizer que ele não vai ficar com aquilo ali para você saber para onde vai. O problema, e eu respeito muito os advogados tributários,
porque eu chamo, né, carinhosamente de manicômio tributário, o Brasil, e muda toda hora, né, e tem as emendas e tal, porque eu respeito muito, porque a Manuela tem que estar todo dia se atualizando, né, e eu acho isso muito interessante, assim, eu acho, olha, louvável, para poder assessorar até as pessoas, principalmente as empresas, né? No momento aí de você... Agora tem as contas com o leão, aí tem imposto de renda, né? Sim. Então, eu fico pensando assim, o brasileiro não sabe se vai... Não existe aquela regra que tinha que ser no consumo, né? Ou tinha que ser na renda, a cobrança do imposto. Aqui a gente tem um pouco no consumo, o sujeito vai comprar um carro, vai pagar IPVA, Manuela, por exemplo. Sim. Aí ele já vem com esses impostos, vão vir agora, que a Manuela falou. Estou chocado, né? 35%, mas é a realidade, gente. É bom se programando, né? Para depois não dizer, o que aconteceu? A Manuela está aqui falando. Aí o sujeito vai pagar o IPVA. E o IPVA é sobre o valor total do veículo. Sim. Quando a gente fala sobre as isenção, a alíquota reduzida, isso depende de cada governo estadual, né? Sim, né? Tem diferentes alíquotas. Isso, né? A gente vê medidas muito diferentes em cada estado. Sim. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem essa isenção total pro tipo de veículo, né? Pro veículo elétrico. Mas aí a alíquota que a gente tem para os veículos híbridos e demais veículos automotores, ela vai sobre o valor do carro, né? Vai sobre o valor do veículo. Isso. E aí eu te pergunto o seguinte, se o sujeito, por exemplo, está ali num veículo a combustão, ele paga a gasolina, que já vem com imposto também? Também? A gente paga imposto para respirar quase, né? Você não tem... Ela é especialista, eu não. Ela deve estar pensando assim, gente, se vocês soubessem aonde vocês pagam imposto e o que é imposto e o que é realmente um produto, vocês, olha, dariam uma tristeza, né? Muita coisa vai mudar com a reforma tributária, né? Isso eu ia te perguntar, o arcabouço fiscal. Pois é. A reforma tributária, ela está sendo já... Quem está se preparando já está um pouco mais à frente, mas nós ainda temos muitas incertezas sobre a reforma tributária. Nós ainda não temos uma alíquota efetiva, dependendo do setor, nós temos algumas condicionantes para algumas benesses fiscais. Sim. E o que acontece, né? Quando a gente fala dos veículos elétricos e híbridos, a primeira coisa que nós pensamos é que com essa ideia de sustentabilidade, os valores serão mais reduzidos. A gente pensa que vai diminuir. Vai ter um incentivo. Aparentemente é uma contradição, então, porque, pelo contrário, os veículos elétricos e híbridos, eles foram incluídos na parte da reforma no que a gente chama de imposto seletivo, que é o imposto do pecado, que é uma alíquota adicional por alguns bens que a gente sugere não comercializar. Não sugerir, né? Cigarros, bebida alcoólica. Entendi. E os veículos elétricos e híbridos, eles foram incluídos por conta da bateria. Da bateria, que daí a bateria ela faz mal ao meio ambiente? Isso. Se fala da bateria de lítio, né? Não vou entrar em muito detalhes dessa parte mais técnica, mas a justificativa foi essa. Então, assim, nós temos visto muitas discussões a respeito do tema. Acho que vai haver uma mudança sobre isso, porque não condiz com outros projetos sustentáveis que nós vemos, né? Senão o sujeito não vai ter incentivo para comprar o carro. Pois é. Então, assim, são discussões que estão na mesa e que vão ter um desenrolar nos próximos tempos. Se fala muito das famosas emendas, né? Então, assim, nós vamos aguardar alguma mudança da legislação nesse sentido, mas hoje o cenário que começa o imposto seletivo a partir de 27, ele já tem algumas definições. E está na lista do imposto seletivo, do imposto do pecado. Só para a gente repetir, em julho de 2026, que é agora, começa o imposto de importação. Né? Que a gente vê os veículos chineses, a maioria né? Dos veículos elétricos, né? São chineses. E de 27... E janeiro de 27 para os veículos desmontados ou semidesmontados. A gente tem visto, né, um cenário das empresas tentando se antecipar um pouco dessa nova carga tributária, trazendo a produção para o país, né? A gente tem visto algumas fábricas se desenvolvendo Nordeste, em outros estados, muitas coisas Maceió, na Bahia também, né? Na Bahia. Então, assim, acho que o preço na etiqueta do consumidor talvez não vá haver uma alteração imediata, né? Porque a gente também está de um lado que essas novas marcas estão tentando se consolidar aqui no país. Sim. E estão se consolidando bem, né? É verdade, a gente tem visto nas ruas. Então, é possível que a gente veja outras medidas para atenuar esse impacto para o consumidor,
como, por exemplo, a assunção dos custos pela empresa, né? Não repassar isso para o consumidor final. Mas são medidas que elas não têm um impacto a longo prazo, né? Porque são a gente não pode... Uma hora elas vão... É que nem você falou da questão do estoque também, né? Sim. Muita gente ali teve a condição de fazer o estoque, então não vamos sentir exatamente nesse primeiro momento. Exatamente. Mas depois, a gente estava falando ali, eu comentei sobre a questão do imposto que existe sobre a gasolina, mas também tem imposto sobre a energia elétrica também, né? Também. Mas muita gente tem dúvida sobre isso, né? Se haverá um imposto como se fosse extra sobre a energia que é despendida para o carregamento do carro. Mas não, a tributação continua a mesma. Para o uso comum. O uso comum, a questão é que vai haver um gasto maior, né? Sim. E aí é correspondente o aumento. Bom, né? Vamos aguardar, porque para muitos você estava sendo a solução, o carro elétrico, né? Eu comecei lá com bicicleta elétrica, agora tenho uma scooter elétrica da Shinerai, né? Chinesa, se não me engano. E é uma alternativa para o custo do combustível, né? Com certeza. Sem falar na questão, como a Manuela estava falando, da poluição e tal, né? Da questão do meio ambiente. Mas vamos ver então, né? Se pensa com carinho aí, né? Numa redução, mas aí vai desincentivar, vai causar problemas para os veículos tradicionais e tal. Dá uma reduzida também. Pois é. Dá uma reduzida também. Engraçado que quando a gente vê esse lado, ninguém fala sobre isso, né? Reduzir para equilibrar, incentivar, para equilibrar, aumentar. Não. Aí você fica aumentando para equilibrar, deixa que aumente de todo mundo, né? O imposto. Pois é, exatamente. Meu Deus, mas vamos lá. Manuela, os próximos capítulos tributários serão interessantes. Vou te chamar aqui para a gente fazer essa análise, pode Combinado. ser? Quando entrar, se teve mudança, se não teve, como é que o mercado está reagindo, pode ser? Estarei aqui. Muito bem. Sem contar que tem imposto de renda agora também, né? Sim, se prepare. Tem isso, né? Qualquer dúvida também te chamo também. Combinado. Obrigado pela disponibilidade, Manuela. Eu que agradeço. Valeu. As redes sociais da Manuela, redes sociais do escritório, né? Pimentel Rorencol, Advogados Associados, é o escritório que eu atuo hoje. Entra lá. Pode entrar. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Obrigado, Manu. Valeu. Obrigada, eu. 1h04, passou o tempo, a gente vai para o intervalo com imagens de Dois Irmãos. Olha lá, nublado, bastante nublado, temperatura lá em Dois Irmãos em 27 graus. A gente já volta em um instante só. Muito bem, estamos de volta com o RS em pauta desta quinta-feira, aniversário de Porto Alegre, né? 254 anos da capital. A gente tem mostrado aqui, né, as comemorações, mostramos um bolo muito especial lá no centro de Porto Alegre, no centro histórico de Porto Alegre, né? Preparado lá por estudantes de gastronomia. Olha, impressionante o tamanho daquele bolo e a galera aproveitando, deve ter algum pedaço, né? Se você for para lá, dá uma passadinha na feira do mercado público. Agora, 1h08, o que a gente tem agora na sequência aí, meu produtor Anderson Gaes? Que a gente tem agora o encontro da Associação Gaúcha de Supermercados, né? Um dos principais termômetros aí do varejo gaúcho, que já está nas ruas, o Ranking Agas 2025, que está revelando os números do setor supermercadista, que está apontando um crescimento, né, nas vendas e destaca as empresas que mais se sobressaíram no último ano. Confira, então, na reportagem de João Pedro Tavares. O setor supermercadista do Rio Grande do Sul segue forte. Em 2025, o faturamento chegou a 75 bilhões de reais, com crescimento nominal de 8,3%. Apesar do resultado positivo, o ritmo desacelerou. É o menor crescimento dos últimos 7 anos, reflexo de um cenário mais desafiador com o endividamento das famílias e maior concorrência. O que causou foi a queda do poder aquisitivo, o alto endividamento do consumidor. Nós entendemos que também há uma deflação em alguns produtos, como hortifruti granjeiros, que também acabou impactando. Commodities também houve uma deflação. Por exemplo, o preço do arroz é o menor em anos e anos. Então, mas também a perda do valor do poder aquisitivo da população, a questão do crédito consignado, fundo de garantia, as apostas esportivas, estão tirando participação do supermercado, do alimento e do varejo como um todo. Então, nós vemos isso com muita preocupação. E sim, já alertamos também essa questão do combustível que nós estamos tendo agora, também é uma preocupação. Já alertamos o governo que o ideal seria
nós termos isenções e impostos, porém, até o momento ainda não tivemos nada com relação a isso e deve impactar mais no preço para o consumidor. Para se manter competitivo, o setor se reinventa. O modelo atacarejo ganha espaço e o delivery já está presente em mais de metade dos supermercados gaúchos. Outro destaque é a geração de empregos. São mais de 162 mil trabalhadores diretos em mais de 7 mil lojas no estado. E é nesse cenário de desafios e adaptações que o setor também comemora os resultados. O Ranking Agas 2025 reconhece as empresas que mais cresceram e reforça a importância delas para a economia gaúcha. Entre os destaques, empresas de diferentes portes foram premiadas pelo crescimento acima da média. Na faixa acima dos 2 bilhões de reais, a Comercial Zafari liderou com quase 19% de alta. Já a Companhia Zafari de Porto Alegre foi reconhecida como maior empregadora do setor. Sempre receber um prêmio, uma distinção como essa é importante. É importante principalmente para uma grande equipe que forma uma empresa, né? Nós estamos chegando agora a 14 mil colaboradores diretos, temos centenas e centenas de fornecedores, lojistas. Então é um grande processo organizado que procura fazer a melhor entrega aos consumidores. Não é uma tarefa simples, é bastante desafiadora. E quando a gente chega a resultados expressivos, isso a gente internamente só diz que aumentou a nossa responsabilidade. Porque temos que continuar trabalhando, continuar melhorando, continuar entregando para poder continuar obtendo os resultados que temos obtido. Continuamos acreditando no Rio Grande do Sul, continuamos com canteiros de obra, continuamos qualificando nossas operações, qualificando os nossos colaboradores, conversando com os nossos fornecedores e lojistas. Hoje nós temos fornecedores dos 5 continentes, mandando mercadoria todo dia, perecível, não perecível, viajando, acompanhando qualidade, temperatura, umidade, datas. Então é uma complexidade muito grande, mas conseguimos fazer boas entregas em 2025 e vamos continuar para 2026 com outras entregas importantes. Temos inaugurações previstas em 2026 e 2027 também tem cronograma. Eu acho que é a nossa parte de fazer e responder ao consumidor de uma forma objetiva, agradecendo a preferência. O Ranking Agas 2025 também mostra mudanças no comportamento do consumidor. Com mais opções e promoções, o ticket médio caiu, indicando compras mais frequentes e planejadas. Nós vemos, como Federação Varejista e distribuidora exclusiva do SPC para o Rio Grande do Sul, observando grandes desafios que já se apresentaram em 2025. E o principal deles é a inadimplência, chegando a mais de 75% dos lares gaúchos. Dentro dessa realidade, a inadimplência ela faz com que as pessoas tenham dificuldade para conseguir crédito. E sem crédito, para fazer compras, para movimentarmos os negócios, ganhamos grandes barreiras. Essa é uma principal dificuldade que tivemos, mas também um cenário desafiador, onde nós temos uma política econômica, principalmente a nível federal, trazendo muitas dificuldades. A reforma tributária vem com um monte de dúvidas, com um monte de incertezas. Entramos em 26 tentando vencer essas dificuldades, buscando, como sempre, aquele que empreende, sobreviver a essas realidades, mas também ainda temos outros desafios que são inerentes aos negócios, que são os desafios ligados à tecnologia e à RH. Realidade que está sendo posta agora, quando a gente fala em RH, que são pessoas, algo que está sendo muito discutido, que são a jornada de trabalho. Também algo que está para esse ano se definir com clareza como vai ser a nova jornada de trabalho. Essas realidades todas, esses pontos que eu trago, são pontos de atenção para quem está empreendendo, para quem está construindo. E o varejo, que hoje emprega, junto com os micro e pequenos negócios, 90% da economia nacional, vem do pequeno e do médio. Ele enfrenta todas essas realidades e nós, como entidade, buscamos fazer a interlocução entre quem tem legitimidade, que é o poder público, e quem de fato empreende, que são os pequenos e médios empreendedores do nosso país. Para 2026, a expectativa é de expansão, com mais de 150 novas lojas no estado.
O evento ainda homenageou o empresário Marcos Oderich pela contribuição ao desenvolvimento do setor. Primeiro que foi um convite, uma surpresa inesperada para mim. E claro, estou muito orgulhoso, não sei se eu mereço. E claro, muito emocionado porque realmente quando a gente recebe uma honraria dessas e fica perguntando o que a gente fez de diferente, por que fomos escolhidos, né? Qual foi o critério, né? A gente vê que muito do que a gente fez está relacionado à resiliência, ao trabalho, à seriedade com que a gente conduziu o desafio, né, de empreender, de um processo de empreendedorismo que começou há 116 anos com meu bisavô. E a gente conseguiu, nesses últimos quase 50 anos, manter esse projeto da família de pé, né? E aí tendo superado muitas crises, principalmente essas crises provocadas por aventuras políticas, né, desses nossos governos, as questões relacionadas mais recentemente, eu posso citar a pandemia, agora essas enchentes, né? E de uma forma ou de outra, a gente foi sempre muito bem recebido e acolhido para essa classe de supermercadistas que nos ajudou a superar essas dificuldades, esses obstáculos, né? Então, e isso aí, essa oportunidade que nós recebemos, hoje ainda eu fico muito mais lisonjeado e agradecido, né? E porque realmente eu acho que tanto eles como eu, por ter acreditado no trabalho, demonstramos que trabalhando sério a gente consegue superar os desafios e consegue talvez deixar uma pequena inspiração para os novos jovens que estão aí entrando no mercado de trabalho e assumindo. Filhos e netos já estão na área de supermercado, conduzindo o projeto de vida dos seus pais, dos seus avós, para dar sequência a esse trabalho maravilhoso que é empreender, né? Que é poder conduzir um negócio. Outro grande destaque da noite é o Grupo Assum, 6º colocado no ranking geral, que domina o litoral norte. Olha, eu acredito que seja uma vitória, né? Porque só o fato de estar aqui já é uma vitória. Nós nos consideramos vitoriosos porque esse ano de 2025 nós abrimos o quê? Abrimos uma loja, trocamos uma loja de lugar e as vendas colaboraram e a gente está no 6º lugar com muito orgulho, sempre perseguindo a liderança. Mas eu gostaria de comentar o que está acontecendo aqui dentro. Existem poucas mesas, nós estamos todos de pé, negociando, conversando com o fornecedor, trocando ideias. Sabe, eu queria confessar para vocês que eu estou muito impressionado com esse modelo. Gostei muito, acho que propicia o negócio, porque bodegueiro, comerciante quer fazer negócio. E os fornecedores sentados, a gente não consegue falar com eles. Agora, abordar eles de pé, eles são barbados para a gente conversar. Então, brincadeiras à parte, mas realmente esse sistema que eles fizeram aqui é maravilhoso. E eu vou te dizer uma coisa, a Agas está inovando, o nosso 6º lugar eu acho que é com muito orgulho, muitos mercados novos vieram, está uma concorrência absurda, a gente só está ouvindo queixa que não tem funcionário, queixa que não está vendendo, e a gente tem que se reinventar, todos os dias, se reinventar. Eu estou inaugurando agora, daqui a um mês, uma central de hortifruti, vamos fazer minimamente processados, vamos embalar tempero, vamos embalar sementes, então a gente tem que se reinventar. E é bom que venha concorrência, é bom que cada vez tenha mais gente, porque quem ganha é a população. Se tivesse menos pessoas, menos supermercados, menos concorrência, a população que vai pagar o preço. Então, quanto mais concorrência, mais preço baixa e é bom para todo mundo. O levantamento reforça a força de um dos principais segmentos da economia gaúcha, que segue gerando empregos, renda e se adaptando ao novo perfil do consumidor. Mas agora, para a gente fechar, vamos mostrar imagens de Porto Alegre, da minha capital querida, a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que está de aniversário, completando os seus 254 anos, tá bom? Espero você amanhã, meio-dia, até lá.